noite, turma. Hoje a gente vai dar continuidade, né? Conteúdo do segundo bimestre. Hoje a gente vai falar das leis de Newton, né? E dentro das leis de Newton a gente vai falar de força resultante e o cálculo de força, né? Como que a gente calcula a força. Mas para vocês entenderem primeiro, existem dois tipos de grandezas físicas. Grandeza escalar, né? E a grandeza vetorial. A grandeza escalar, ela só precisa de uma unidade medida, por exemplo, uma escala, né? A escala termométrica, que mede a temperatura, uma escala métrica, que mede, né, a área. Já a grandeza escalar, ela é um vetor, então ela depende de direção e sentido, além da unidade medida. Como assim? A gente vai ver aqui, ó. Você vai ver que uma força, né? A força é o quê? É o que é capaz de transformar um corpo, deformá-lo ou acelerá-lo. Então ela tem essa capacidade. Você aplica uma força sobre um corpo, o que você vai acontecer? Você vai provocar uma aceleração ou você vai provocar uma deformação nesse corpo. Então a direção ela vai ser horizontal ou vertical. Então essa aceleração ela pode ser horizontal ou vertical. Ela pode ser direita ou esquerda, né? Direita ou esquerda. E o sistema de força? Como que é esse sistema de força? Como que a gente calcula? Você tem um sistema de força, vamos dizer, sistema. Existe mais de uma força envolvida. No nosso dia a dia a gente usa muito sistema de força. Por exemplo, cabo de guerra é um sistema de força. Dois puxando para um lado, dois puxando para o outro, é um cabo de guerra. Quando você vai empurrar um móvel dentro da sua casa, você pede ajuda a alguém, já é um sistema de força, tem mais de uma força envolvida, tá? Então o que a gente tem que saber dentro desse sistema de força? Que se as forças aqui, ó, tá vendo? Tiver a mesma direção, ó, e no mesmo sentido, olha aqui, mesma direção horizontal e mesmo sentido. Aí você tem uma força aqui, ó, de 50 newton, e mais de 30 newtons. Então, se você está empurrando uma geladeira, por exemplo, você e mais duas pessoas empurrando uma geladeira, vocês estão somando forças para que ocorra uma aceleração nessa geladeira. Então, você vai somar as forças. 50 newtons, 30 newtons. Agora, se no sistema de força tiver um puxando para o lado e outro puxando para o outro, significa que essas forças elas não estão somando, elas estão subtraindo. Então, você vai subtrair a força, diminuir aqui, ó, tá? 100 menos 50. No sistema de força é sempre maior pelo menor, não tem negativo, tá? Nessa situação aqui. Aí a gente também vai falar de como calcular, né, essa força, né? Para você calcular a força, você tem a massa do corpo vezes a aceleração que ele aplicou, né? No caso, ele conseguiu chegar. Então você, por exemplo, tem um corpo de 50 gramas, tá? Você consegue aplicar uma força nele, tá? Você aplica uma força que ele chega a uma aceleração de 100 metros por segundo ao quadrado. Então, o que vai acontecer aqui? Ele tem 50 gramas. Você conseguiu aplicar uma força e ele chega a uma aceleração de 100 metros por segundo ao quadrado. Como que você vai calcular a força? Você vai pegar a massa, tá ok? A massa, tá? E vai multiplicar pela aceleração, tá? 5 vezes o 5, repete os zeros, tá aí, tá ok? 500. E 5.000 newtons, sempre newtons, tá? Sempre em newtons. Aí a gente vai ver outro exemplo aqui de como a gente vai calcular, por exemplo, a massa. Digamos que eu digo para você e falo assim, ó, um corpo tem, foi aplicado uma força de 50 newtons em um corpo. Então a força é 50 newtons. Foi aplicada uma força de 50 newtons. E ele atingiu uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, o que você vai fazer? Vai substituir na fórmula. F é igual a massa
está multiplicando, vai passar para cá dividindo. 50 sobre 10. Cortou, 5, dividido por 5. Então, você desculpa que ela possui 5 gramas. Então, é como a gente vai aplicar essa fórmula aí, tá? Tem atividade na apostila que a gente vai estar fazendo. E eu vou passar também o resumo do conteúdo. Espero que vocês tenham conseguido compreender, tá? Mais ou menos. Mas as dúvidas eu vou estar tirando no privado, gente. E vamos lá, vamos ter isso na nossa aula, vamos copiar tudo, quero uma letra legível, tá? O caderno bem organizado, que quando eu voltar, eu vou olhar todas essas atividades. Tenha uma boa noite.